Então vamos falar um pouquinho dessa batalha aí das contas globais. Claro que hoje em dia tem muito mais opções do que Nomad, Wise, Inter e Remessa, enfim, cada dia surgem novas opções, mas eu vou fazer a comparação dessas aqui, que são as mais faladas aí para viagem, a gente vê muita gente falando, e aí eu já quero começar com alguns disclaimers, né? O primeiro é que você vai ver muita gente falando da Nomad, mas muita mesmo. E eu já falei algumas vezes, né, do motivo do porquê isso acontece, é porque a Nomad ela tem um programa muito forte de parcerias com influenciadores, blogueiros, enfim, e outras pessoas do meio. Então, quando eles têm que indicar você a abrir alguma conta global, eles sempre vão indicar a Nomad, porque eles ganham um dinheirinho para cada conta aberta, enfim, seguindo os critérios lá da Nomad. Isso significa que eu não tenho a parceria com a Nomad também? Eu tenho a parceria, tanto que eu tenho o cupom que oferece o cashback lá para vocês, que vocês já sabem. Mas eu não sou o tipo de pessoa que vou indicar a Nomad só porque eu tenho uma parceria com eles. Eu vou indicar as opções que eu acho melhor e que tem o melhor custo-benefício. É por isso que a gente tem essa batalha aqui de contas globais, para justamente você ver quais são as melhores opções e fazer a sua melhor escolha, tá? Então vamos começar aqui com a Nomad, já que a gente tá falando dela, já que a gente sabe que ela é tão aí falada e indicada pelos influenciadores. Eu tô fazendo uma cotação aqui na mesma hora e no mesmo dia, claro, para todas essas opções. E eu tô fazendo aqui a cotação de $100. Então, quantos reais a gente vai precisar para conseguir $100 nessas principais contas globais? Então, a gente consegue ver aqui que na Nomad, para eu transferir $100 aí para minha conta global da Nomad, a gente tem um valor de R$ 619,86, tá? Então, se eu quisesse fazer essa transferência aqui no momento que eu tô gravando esse vídeo, né, no dia que eu fiz essas cotações, para conseguir $100 na minha conta da Nomad, eu precisaria de R$ 619,86. E agora vamos falar um pouquinho da Wise, que também é uma das pioneiras aí nesse quesito de contas globais e cartões para você utilizar ao redor do mundo, né? Eles trabalham aí com muitas moedas, muitas opções de câmbio, então a Wise é uma ótima opção para nós viajantes. E eu tô mostrando aqui a opção para fazer a transferência ali dos $100 para a minha conta no Wise. Então, a gente teria aí um valor de R$ 612,79. E eu fiz todas essas cotações aí com uma diferença de, no máximo, 1 minuto entre elas, tá? Mas uma outra coisa que eu quero já reforçar aqui para vocês é que se a gente faz uma transferência para a mesma titularidade, ou seja, eu tô colocando ali na minha própria conta, eu tenho um IOF de 1.1. Se eu faço para outras contas, se eu mando para uma outra conta de um terceiro, o valor do IOF é 0,38. Então, se eu fizer essa mesma simulação na Wise, mandando, por exemplo, para a conta do meu marido, mandando esses $100 para a conta do meu marido, eu teria um valor um pouquinho menor, porque o IOF fica um pouquinho menor. Então, eu teria já aí a opção de R$ 608,46. E aí é claro que, enfim, a gente pode fazer transferências de uma conta Wise para outra conta Wise sem nenhum custo. Então, a gente tem essa possibilidade, tá? E agora, indo pro Inter, né, pro cartão, para a conta global do Banco Inter, perdão, fazendo uma simulação aí dos $100 para a minha conta, a gente tem aí R$ 613,95, né? Eu falo bastante do Inter por causa dos gift cards, então quis incluir aqui o Inter também nessa batalha de contas globais. E aí, por último, vamos para o Remessa Online, que também foi um dos pioneiros. Eu usava muito para transferir dinheiro para minha conta americana lá do Bank of America, muito antes de eu ter essas contas globais aqui, que hoje é tão fácil da gente ter, né? Então, olhando aqui no Remessa Online, a gente tem aqui os valores, tanto transferindo para a minha própria conta, né, para a conta da minha titularidade, como a gente vai fazer a cotação aqui também, mandando para a conta do meu marido, que aí a gente tem aquela pequena redução no IOF. E aqui vou fazer também um disclaimer, que eu estou usando o cupom que dá 15% de desconto, então eu vou deixar todas essas informações de links e cupons na descrição aqui, mas se a gente vê ali, mesmo com os 15% de desconto e mesmo mandando para outra titularidade, né, para ir para a conta do meu marido, por exemplo, a gente tem o valor de R$ 615,87, que também não foi, né, a nossa melhor cotação, como a gente pode ver. Então, se a gente olhar aqui para essa batalha de contas globais que a gente fez aqui, a gente tem esses valores aqui, nessa guerra aí de cotação, e a gente vê que a melhor opção
foi o envio da Wise para outra titularidade, então aquela cotação que eu mostrei enviando para a conta da Wise do meu marido, mas aí tem alguns disclaimers que eu já quero fazer, né? Então a primeira coisa é que não esquece que no Nomad você tem o cashback na primeira operação, um cashback de até $20. Então você pode aproveitar isso abrindo uma conta para você, outras pessoas aí, seu marido, familiares, enfim, abrindo as suas próprias contas para usufruir desse benefício do cashback de $20, né? Então tem essa questão. O Wise, a gente também pode ter uma redução nas tarifas que eles cobram, né, de spread, enfim, as taxas que eles cobram ali para fazer a operação de câmbio, com o link que tá aqui na descrição. O Inter eu sempre recomendo, por quê? Por causa das muitas possibilidades de economia com os gift cards, né, com cashback, eu falo bastante sobre isso no módulo 9 aqui da Bíblia da Economia. Então, o Inter, eu recomendo que você abra uma conta lá, mesmo que você tenha também outra conta global, né? Eu sempre recomendo que você tenha um plano B, nunca deposite todas as suas fichas na mesma cesta. Então, abre a conta no Inter para você usufruir desses gift cards com cashback, porque realmente as possibilidades são muito, muito, muito boas de economia para você utilizar na sua viagem. Então, vale a pena você ter, por exemplo, o Inter e mais uma segunda opção, né? Como, por exemplo, o Nomad ou outra da sua preferência, tá? E aí, falando também do Remessa, que foi a nossa última cotação ali que eu mostrei, tanto a transferência para minha titularidade como para do meu marido, mesmo com o nosso cupom aí de 15%, não foi a melhor cotação que a gente conseguiu, tá? E aí, vale falar também que muitas vezes o Remessa, ele faz alguns cupons de 20% ou até mais para a primeira operação. Então, né, se você é novo aí no Remessa Online, fica de olho na home do site deles, porque às vezes tem alguns cupons mais agressivos que 15%, que 15% é o mais comum que a gente vê por aí. E aí, o Remessa talvez possa ser útil para você se você quiser congelar a tarifa, né? Então você acompanha aí as flutuações de câmbio ao longo do dia. Você dá o início ali numa operação de câmbio, como a que eu mostrei aqui, o exemplo que eu mostrei do envio ali dos $100 para a conta do meu marido, por exemplo. E aí ele me dá até o dia seguinte para eu finalizar, né, esse pagamento e fazer a operação de câmbio, finalizar a operação de câmbio. Então, durante esse meio tempo aí, o valor fica travado, né, esse valor fica garantido. E aí no dia seguinte, por exemplo, se o câmbio melhorar, eu posso simplesmente não pagar, né, essa transação e fazer outra, por exemplo. Ou se o dólar subir, aí eu posso fazer esse pagamento e garantir, né, a cotação que eu consegui no dia anterior. Se você quer a minha ajuda para planejar, organizar e economizar na sua viagem para Orlando, você precisa conhecer a Bíblia da Economia de Orlando. Simplesmente um material que tem tudo o que você precisa para planejar, organizar e economizar na sua viagem.